Bom, pessoal, continuando a nossa série de entrevistas, né? Para falar sobre Vila Rica, uma terra de oportunidades. Nós estamos aqui hoje para entrevistar mais um pioneiro dessa cidade maravilhosa de Vila Rica. Nós estamos aqui com o seu Marcelino Galo, pioneiro dessa cidade, né? Um dos homens que ajudou a construir essa cidade, pelo fato de ser construtor, né? Então, é no verdadeiro sentido da palavra, ajudou a construir a cidade de Vila Rica. E a gente queria que o senhor contasse a sua história, né? A sua participação na fundação dessa cidade tão maravilhosa que é a cidade de Vila Rica. Seu Marcelino, o senhor nasceu aonde? Eu nasci em Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Em que época? Foi em 1946. E aí eu fui morar em Chapecó, Santa Catarina. Aonde que de Chapecó, aí eu fiquei até 40 anos de idade, de lá que viemos para Vila Rica. O senhor veio quando para a cidade de Vila Rica? Eu vim em Vila Rica em 85. Dia 25 de agosto de 85 eu cheguei em Vila Rica. Eu gostaria de falar um pouco sobre por que eu vim em Vila Rica. À vontade. Qual que era o objetivo do senhor? Eu trabalhava, eu sou construtor, então fazia 15 anos que trabalhava em construção sem tirar um dia de folga. E aí eu estava acabando um prédio de 5 andares. Aí eu falei para o meu companheiro, digo, ó, terminando esse prédio vão tirar pelo menos 15 dias de férias. 15 dias, cara, já pensou? Então ele falou, vamos. Dizia, vamos lá para o Mato Grosso, onde tem um cunhado meu. Aí eu sempre tive curioso de saber como é que era Mato Grosso, né? Aí eu concordei, e daí viemos junto com uma mudança, num caminhão, dentro de um caminhão, em 8 pessoas, embaixo da lona, na mudança do cunhado dele. Aí quando chegamos aqui, em Vila Rica... O senhor lembra quantos dias de viagem vocês demoraram? 5 dias. 5 dias. 5 dias de viagem. Andando dia e noite, nós parava para preparar o café, para o almoço, para a janta, e andando. 5 dias para nós chegar em Vila Rica. Quando vocês chegaram, o que vocês encontraram aqui? Oh, meu Deus do céu. Não, daí eu cheguei aqui em Vila Rica, né? Aí, naquela época, tinha umas pouquinhas de casa lá atrás, onde que é o Banco do Brasil. E mais umas 3 casas por lá debaixo da avenida ali, da Avenida Brasília. E tinha uma casa começada e parada por falta de construtor. E o dono da construção ficou sabendo que nós era construtor. E ele chegou e começou a fazer proposta para a gente, né, em troco de terra. E a gente, o povo do Sul, é doido para terra, né? Aí ele foi fazendo proposta, chegando em 50 hectares para mim e 50 para o companheiro, para construir a casa, que era o finado Fortuna, Alfredo Fortuna. Aí eu pensei que estava mais ou menos dentro do que valia a mão de obra, né? Mas eu pensei, eu vou fazer o dobro, que daí ele não vai aceitar. Aí eu fiz 100 hectares cada um. Aí ele só falou assim, diz, então amanhã cedo nós vamos fazer o contrato. Olha. E aí naquilo fiquemos 8 dias aqui, foi embora. Quando eu cheguei lá em Chapecó, quando eu falei para a mulher que eu tinha feito esse negócio, a mulher endoidou, né? E o povo também, porque Mato Grosso naquela época era o fim do mundo. E aí eu falei para a mulher assim, diz, ó mulher, nós eu vou construir e cada 3 meses eu venho visitar vocês aqui. Mas ela não estava concordando. Isso foi quando eu fiz o negócio, foi em maio, e era para vir em agosto para começar a construir. Aí uns dias antes, uns 15 dias antes de vir o prazo para vir para cá, aí ela me falou, ó, se você arrumar um caminhão, levar a mudança, nós vai junto.
Ah, eu fiquei bem doido. É. Já foi atrás do caminhão, já arrumei uma mudança e viemos. Era muita dificuldade, né, de transporte. Às vezes a gente reclama na época de hoje, mas quando vocês vieram as coisas eram muito mais difíceis, né? Muito, muito, muito. Só que era assim, o pessoal que você conhecia todo mundo, né? Era um povo que ia chegando. Foi numa época que chegava mais ou menos, em um dia pelo outro, 25 mudanças por dia. Entrava em Vila Rica. Então, só que a gente ia se visitando, se conhecendo, né? E era um povo assim que se ajudava um pelo outro. Era uma amizade muito, muito, muito boa, muito, muito gostosa. Foi muito bom aquela época. Era sofrido, mas era gostoso. Era bom. E o senhor, aí o senhor terminou a construção, continuou na construção civil, ou o senhor já terminou a construção, já pegou os hectares de terra e já foi para a terra produzir? Não. Aí eu pegava, nós tirei um tempo naquela construção para abrir. Era só mata. Então tirei um mês para nós abrir um pedaço onde que ia ser feito a moradia, dentro da mata. 8 quilômetros dentro da mata. Até foi uma época que daí fizemos a abertura, plantemos, fizemos a roça e deu um milho muito bonito. Muito, roça muito, muito bonita mesmo. Aí tinha que abrir a estrada, 8 quilômetros, para chegar o caminhão para tirar esse produto de lá dentro. Aí eu estava abrindo essa estrada de motosserra, né? Foi-se motosserra. E aí, uns 200 metros antes de chegar onde que era para ser a sede, que é a roça, uma cobra me pega. Uma Geralaxu me pegou lá dentro do mato. E eu estava com um jipe velho lá dentro, encavalado numa raiz, porque não tinha arranque. Aí foi Deus que me ajudou a empurrar aquele jipe, funcionou. E aí que eu consegui sair de lá dentro do mato. Demorei 1 hora para chegar no hospital. Cheguei já desmaiado, eu não vi nada. Só depois que consegui ali de um tempo, acho que mais de hora, que eu vi em si, que eu vi estava lá, já estava tratado. A propriedade era essa aqui, é a que o senhor mora hoje? Não, não, eu tinha uma casa lá na cidade. E naquela casa também foi... Naquela época a gente era simples demais, né? E eu comprei e mais fiz um contrato simples. E lá de 2 anos, que eu estava morando dentro da casa, que eu comprei, veio o oficial de justiça fazendo o despejo, porque disse que eu não tinha comprado da empresa. E realmente eu comprei de segundo. E aí eu perdi uns lotes onde está a igreja hoje, lá a Madureira, e mais onde que é o Catarina, e comprei de novo onde eu estava morando lá. Bom, seu Marcelino, agora a gente quer saber do senhor. O senhor teve uma participação também na vida pública, né, no município de Vila Rica. O senhor parece que chegou a ser secretário de obra, candidato a prefeito. Conta um pouco dessa trajetória do senhor aí em Vila Rica também. Foi, homem, foi. E em 88, aí formou um grupo, né, onde formou o Partido dos Trabalhadores. Aí aquele grupo se uniram e eu entrei como candidato a prefeito. Naquela época tinha 5 candidatos a prefeito. O senhor já tinha sido secretário ou não? Não, eu vou chegar lá. Tá. Aí tinha 5 candidatos a prefeito naquela época. E eu era o candidato mais da roça. Aonde que foi as transferências de título naquela época. E veio aqueles títulos, depois fiquei sabendo que veio antes da eleição, só que ficou preso. Só foi despaiado aqueles títulos para o interior do eleitor 2 dias depois da eleição. Será que já estrategicamente? Será que naquela época já tinha isso? Seguraram os títulos? Ó, não só eu, o grupo todo e mais, o povo está falando que isso foi uma estratégia, né?
A gente imagina que seja, né? Nessa época a gente imagina coisas de política, gente. Política lá de antigamente, assim, é uma coisa que faz parte da gente e isso pode continuar, que a gente gosta até de ouvir essas histórias. Pois é, naquela época foi tão... Era difícil e foi divertido fazer a campanha naquela época, porque os outros 4 candidatos, tudo eles de carro, né? E eu fiz a minha campanha de careta agrícola, Paco-Paco. Famoso Paco-Paco. Foi. E ainda, aí, naquela época, quem ganhou foi o doutor Francisco, que foi o prefeito. E o Paulo Duarte ficou em segundo lugar e eu perdi por 54 votos para o Paulo Duarte. E aí que depois, no segundo mandato, aí o Paulo foi candidato e ele ganhou, foi prefeito. E eu fui secretário de obra, então, naquela época, do Paulo Duarte, isso em 93. Aí eu fui secretário de 93 a 97. Só que foi muito difícil, porque mais ou menos tinha a mesma quantia de estrada de hoje, era quase 3.000 quilômetros de estrada. E só tinha uma pá carregadeira e uma caçamba. E um tratorzinho D4 de esteira, só. E era naquela época que estavam tirando a madeira da mata, né? O povo derrubava a mata para plantar e aí aproveitava tirando as madeiras. Onde que na época da chuva, aqueles caminhão toureiro derrubavam aquelas pontes, vinham lá para o mar, que é para a prefeitura arrumar. Aí aluguemos um trator, um tratorzinho de pneu. Eu fiz uma equipe de funcionário só trabalhar nas pontes. Então foi muito difícil naquela época de secretário, por causa que fazia mutirão para umas estradas Os recursos também eram menos que agora, e assim, e as estradas naquela época, elas já eram praticamente a mesma quantidade, as comunidades já estavam tudo abertas? Todas. Já existia todas as comunidades naquela Todas as época? comunidades, até tinha mais comunidade naquela época que hoje. Tinha mais comunidade naquela época. Né, que depois foram unindo, né, que nem onde que era mais perto, de duas formaram uma só. Então, naquela época existia mais comunidade que hoje. E eu queria que o senhor me falasse um pouco sobre a experiência em relação à malária, que era uma epidemia da época, né? Meu Deus, muito, Assim, nós muito. estamos no meio de uma epidemia aí, assim, e como que o senhor, a questão da malária, na época que o senhor era, principalmente quando o senhor era um público, que era secretário, ela já tinha passado o foco? Quando que foi o forte da malária aqui em Vila Rica? O forte da malária foi de 96, não, 86 a 91, 92, que daí fizeram uma campanha de proteção, né, passar veneno, um monte de coisa. Eu tinha muito conhecimento, fiz muito conhecimento do povo do interior. Então a minha casa tinha uma área onde eu colocava 5, 6 colchão, o povo vinha do interior, ia consultar, não tinha lugar mais no hospital, aí eles iam lá em casa e ficavam deitados lá, até tratado um dia, 2, depois eles iam embora. Até, além de construir, que eu era construtor, eu montava serraria também. Um dia eu fui montar uma serraria no Cantagalo, no Armindo de Moura. Aí eu levei cinco funcionários junto comigo e veio embora de lá só eu sem malária. Daí de 4 dias tive que trazer tudo eles para tratar com a malária. Então imagina como é que era a época da malária. Foi muita gente foram embora naquela época. Quem podia foram embora. Não foram quem não podia mais, né? Seu Marcelino, quando o senhor deixou de viver na cidade, deixou de ser construtor, né? Deixou aí a vida pública e decidiu vir ser produtor, vir morar na zona rural. O senhor já veio direto para essa comunidade aqui, para o Bom Jesus? Eu vim direto aqui. Agora,
Eu vim morar, mas eu sempre participava, desde o começo, né, da comunidade, que isso já faz, vai para 35 anos que começou a comunidade aqui dentro. Então eu sempre participei, mas eu morava na vila por causa da construção. De construir a igreja, lá onde que é o Banco do Brasil, né? Até naquela época, Jean, não tinha britador. E nós puxava as pedras de caminhão, pedra, e fazia a brita de mareta. De mareta. Lá tem 10 caminhonadas de pedra dentro daquela igreja lá. Batida tudo a maretinha. Eu sempre tinha, porque foi feito em mutirão aquela igreja, e então eram as comunidades, né, 2 comunidades por semana que ia trabalhar. Uma comunidade ficava direto quebrando pedra, para fazer a pedra brita. Então só pensa como é que era naquela época, né? Como que o trabalho em união, né? Foi feito tudo em mutirão aquela igreja. E de lá, quando eu estava trabalhando em construção ainda, montagem de serraria, aí me deu uma doença, né, que é um câncer. E aí por causa disso aí, desse câncer que depois eu comecei a tratar isso em Palma, só que lá em Palma falaram que não tinha mais cura, que já tinha espalhado. Mas a secretária aqui era muito conhecida minha, é a minha nora, que é a Leide. Ela ligou para ela, naquela época, e aí ela falou, não, traz esse velho embora, que nós vai arrumar lá em Cuiabá para ele. E assim já arrumamos e viemos embora. E quando chegamos aqui, fomos conversar com ela. Ela falou, ó, era uma quinta-feira, terça-feira está marcado a consulta para você em Cuiabá. Aí com os mesmos exames de Cuiabá, o doutor, que é o médico que atendeu, ele falou, ó, não espalhou, mas está pronto para espalhar. Até ele falou assim, disse, quer tirar? Digo, doutor, estou nas tuas mãos de Deus. Aí de um dia para o outro, daí ele fez internamento e tirou. Graças a Deus, estou aqui hoje. Isso já fez 8 anos, né? Então depois que deu câncer, daí o médico falou que era melhor para mim morar mais no interior que fosse na cidade. Aí eu vim morar diretamente aqui. E como, seu Marcelino, como que o senhor vê a cidade de Vila Rica hoje, assim, o senhor que tem um olhar diferenciado para isso, pelo fato de ser construtor, de ajudar a construir, de ter feito parte também da vida pública, né? Como que o senhor vê aí a evolução da cidade de Vila Rica nos últimos anos? O senhor sempre acreditava, quando o senhor chegou aqui, que Vila Rica fosse ser esse potencial, ou o senhor ficou surpreso com que Vila Rica se tornou? Não, eu quando cheguei nunca ia pensar que chegava num ponto que está. Só que em poucos anos ela foi aumentando, crescendo, crescendo fora do limite, né? Daí depois que deu uma paradinha. Mas naquela época, lá onde está a avenida hoje, que está a praça, era colonião. Era só umas casas lá por lá de cima, atrás do Banco do Brasil, e umas casas por lá de baixo. As ruas eram só uma viela, mais que passava, né, tudo puro buraco, não tinha nada. Então era difícil você acreditar naquela época que chegava num ponto que está hoje, né? Eu acho que cresceu e ela tem espaço para crescer muito. Nós precisamos de gente, de político que interessa para Vila Rica, né? Que trabalhe, que busca, né, para criar emprego, fábrica, que tem espaço, tem para tudo. Só que precisa prefeito e vereadores que se interessam para isso. O senhor acha que Vila Rica hoje é uma cidade organizada? Sim, o senhor acha que é uma cidade que oferece condições dos moradores ter uma boa qualidade de vida, apesar de faltar indústria de grande porte? O senhor acredita que Vila Rica hoje seja uma cidade que ofereça uma sustentabilidade interessante, que as pessoas podem estar acreditando para vir investir? O senhor que veio daquela época lá, o que o senhor diria para as pessoas que pensam em vir investir em Vila Rica hoje? Eu penso que
Ó, ela podia estar mais que isso. Pelo movimento, pelo trabalho, né? Podia ter muito mais. Eu penso assim que ainda há muito tempo e há lugar para ser uma cidade muito melhor, né? Para viver. Somente na saúde, falta muita coisa na saúde. Então falta muito ainda para chegar num ponto para a gente conseguir viver, né? Aqui dentro vão dizer que se precisar de internamento, de uma doença mais grave que não me aconteceu para mim, que tenha, né, assistência. Essa uma decadência de toda a região, né? Isso é uma necessidade de toda a nossa região. Essa questão da saúde em plena pandemia mesmo, nós não temos UTI. Né? Nós temos é que pedir muito a Deus para que os nossos não precisem, mas sempre que precisa tem que sair para fora. Mas, senhor Marcelino, o senhor se sente feliz? O senhor viria novamente para Vila Rica se voltasse no tempo? Eu voltaria. Eu gosto muito daqui. Gosto, me sinto feliz, né, pelo povo, conhecimento que a gente fez aqui, o trabalho, né? Porque Vila Rica, eu me sinto assim, feliz porque eu ajudei a criar Vila Rica. Era uma nenê quando chegamos, hoje não, hoje é uma mulher feita, né, é um casal, tem tudo, né, o mais necessário. Então, eu voltaria sim, com Voltaria certeza, sempre. sim. Sempre, com certeza. Então, muito obrigado pela atenção, pelo carinho. É um Obrigado. prazer imenso. A gente esteve entrevistando aqui o seu Marcelino Galo, é pioneiro aqui de Vila Rica. Mais um trecho da nossa reportagem aí, da nossa série de reportagens, né? Vila Rica, terra de oportunidades.